Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, segunda-feira, semaninha nova pra gente. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa segunda-feira para nossa vida. O que Ele quer de mudança para nós hoje. O que Ele quer que a gente entenda da sua palavra, do seu evangelho no dia de hoje. Né? Uma semana nova aí pra gente de oportunidades, né? Todos os dias. Se a gente tiver o privilégio de acordar, né? Temos um dia aí inteiro para que a gente tome essa decisão, né? De fazer a vontade de Deus, de andar nos caminhos do Senhor, conforme a sua vontade, né? Dentro do nosso limite, claro, mas Ele quer que a gente atinja um limite máximo para que a gente possa chegar ali a vida eterna, né? A ter uma morada do seu lado. Vamos se dizer assim, a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus continua no livro de Lucas, capítulo 8, e o versículo é do 16 ao 18. Esse pedacinho aqui. Ouvir e agir. Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ele a coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. De fato, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestem atenção como vocês ouvem. Para quem tem alguma coisa, será dado ainda mais. Para aquele que não tem, será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam só, pessoal. Hoje a palavra de Deus ela vem nos trazer, vem nos falar sobre os nossos dons. Os dons espirituais que são dados por Deus a nós, gratuitamente. Mas que dons espirituais são esses? Os nossos dons, né? Você que tem o dom de pregar, você que tem o dom de acolher, você que tem o dom de interceder, você que tem o dom, né, de cantar, né, principalmente na igreja, né? A você foi dado um dom. Todos nós temos um dom. É dado a nós. A gente passa a vida sem descobrir muitas vezes esse dom. Você só pode descobrir um dom espiritual quando você resolve dar o seu sim à vida espiritual, ou seja, uma vida contrita ali, com a palavra de Deus, visitando a igreja, indo a um grupo de oração, para os católicos, indo a um culto, para os protestantes, enfim. Jamais eu vou descobrir o meu dom se eu ficar em casa. Jamais eu vou descobrir o meu dom. Como que você descobriu que você gostava de cantar louvores na igreja? Como que você descobriu o seu dom da palavra, de você expandir, de você falar, de você... Né? Então, assim, existe o quando. Quando que a gente descobriu? E como a gente descobre? A gente só descobre a partir do momento que a gente dá o nosso sim para a nossa conversão. A nossa ida à igreja frequentemente. Eu começo indo ali à missa, depois lá na missa me convidam a ir a um grupo de oração carismático, então eu vou, eu gosto, então eu passo a frequentar toda semana aquele grupo. E ali eu vou me encontrando, eu vou encontrar naquele grupo ali o meu dom, porque eu vou sentir no meu coração. Isso não é de imediato, eu vou sentir ali um desejo. É com muito trabalhar do Espírito Santo na gente que a gente vai conseguir identificar o nosso dom. O dom da ciência, por exemplo, né? É aquele dom que a pessoa está ali em oração num grupo e de repente a pessoa tem visões. A pessoa tem visões. Muitas vezes as visões são dentro do problema de alguém que está ali naquele círculo de oração ali. Naquele círculo de oração tem uma pessoa que está passando por tal problema. Tem uma pessoa aqui, é mais ou menos assim, tem uma pessoa aqui que passa por um momento de, vamos se dizer, um exemplo, né? Vamos se dizer, de desemprego. Então,
Neste momento, o seu armário não tem nada. Ou seja, a pessoa que está ali, ela está vendo isso na mente dela ali. Então, o Espírito Santo usa ela, isso é um dom, para mostrar o problema daquela pessoa. Aí, muitas vezes, para não deixar a pessoa constrangida, muita gente... Aí diz assim, se você não está se sentindo à vontade para falar, né? Depois me procure, porque a gente vai tentar dar a solução para a sua situação, para o seu problema. Então, isso é um dom da ciência. É um dom da ciência. E assim sucessivamente. As pessoas que têm esse dom, ela tem visões. Ela tem visões. Eu tenho uma amiga de caminhada de muito tempo que ela descobriu esse dom da ciência dentro de um grupo de oração que a gente frequentava. Então, eu administrava esse grupo nesse período e a gente fazia umas reuniões assim, lá no Santíssimo, né? E aí, ali naquele momento de oração, umas 2 ou 3 pessoas descobriram o seu dom ali. E ela foi uma das. Mas foi muito forte mesmo. Ela teve uma visão naquele momento de oração que a gente estava tendo, e depois ela foi ali em casa, nas suas orações assim no quarto dela, ela começou a ter visões. Né? Ela começou a ter visões. Então, eu me recordo de uma visão que ela teve, né? Ela disse, eu estava sentada, Maria na beira da cama, sentada, e ali eu comecei orando. E quando eu fecho os olhos, eu vejo um caixão. Esse caixão era num sítio, né? E quando eu chegava, ela era uma pessoa, ou não sei se ela ainda tem esse medo de defunto, ela nunca chegava perto de defunto para olhar no caixão, porque ela tinha medo. Então, quando ela se aproximava, ela ficava sabendo que o acidente era com um primo que ela tem num sítio, justamente num sítio, né? E aí ela dizia assim, mas é meu primo, eu preciso ir lá olhar, me despedir e tal. E aí ela disse que ia. E quando ela chegava lá, ela via, né, as flores e a mão, geralmente a mão do defunto fica assim, né? E ela falou que fizeram ali como se fosse, botaram umas rosas amarelas assim na mão, e o restante era tudo rosas brancas nele. E era ele. E aí tudo bem, passou. Ela ficou com medo, claro, a gente fica com medo, porque quando a gente descobre o nosso dom, a gente fica com medo. E aí ela disse que passou um tempo, acho que coisa de um mês mais ou menos, chega a notícia que esse rapaz sofreu um acidente de moto e verdadeiramente ele morreu. E ele morava no sítio. E então ela ficou querendo ver a visão das flores. Se realmente, porque a gente humano é assim, a gente tem as coisas espirituais, a gente tem a visão, muitas vezes a gente tem revelações, mas a gente diz, Senhor, será que é verdade? Né? Porque eu sou humana. Será que é verdade? Será que eu estou vendo isso mesmo? Então, aí ela foi, disse, eu vou perto do caixão. Então ela foi lá no sítio, né, onde estava vendo aquele velório, e ela foi lá olhar. Ela disse, eu estava com um medo de abrir os olhos. Por quê? De ver se verdadeiramente aquelas flores elas estavam justamente da forma que eu tinha visto em casa. E verdadeiramente, né, a funerária que resolveu lá as coisas das flores lá, enfeitou ele daquela forma. Claro que a pedido da família, né? Então, as mãos estavam enfeitadas com rosas vermelhas, rosas amarelas, e o restante do corpo todo com rosas brancas. Então, um dom do Espírito, um dom da ciência. Então, existem dons nas pessoas. E Jesus vem dizer nesse evangelho isso. Eu preciso colocar esses dons a serviço das pessoas. Eu preciso falar para as pessoas dos meus dons. Eu preciso pregar a palavra de Deus, se esse é o meu dom, para as pessoas. Ou seja, Jesus ele me ilumina com o meu dom que ele me presenteia. Mas eu preciso iluminar os outros.
entendeu? É por isso que aqui ele fala do candeeiro, né? A gente não acende uma luz pra gente... Acendeu a luz para quê? Para clarear o ambiente, clarear todos que estão ali. Eu não posso acender uma luz, né, e colocar ela embaixo de uma cama. Ela não vai clarear nada, né? Então, eu não posso receber os dons de Jesus e não repassar para as pessoas. Isso não quer dizer que eu só vou passar esses bens para as pessoas dentro da igreja, dentro de um grupo de oração, dentro da missa. Não. Eu posso passar assim como eu estou passando para vocês aqui, né? Temos a rede social para que a gente possa passar. É a luz que me iluminou, eu tenho que passar para vocês, né? Eu tenho o dom de cantar, de louvar no grupo de oração. Então, eu preciso colocar isso para fora, né? Eu preciso, aonde quer que eu esteja, se eu sentir o desejo, eu não ter vergonha de louvar, né? De louvar, de pegar um microfone e louvar a Deus, né? Aonde quer que eu esteja, sem ter vergonha. Por quê? Porque Deus me deu de graça. Chegar diante de uma pessoa, fazer uma oração, se eu tenho o dom de interceder, eu não ter vergonha, seja lá onde for. Eu preciso colocar para fora, mostrar o meu dom, iluminar a pessoa. Quando eu oro por alguém, eu estou iluminando aquela pessoa. Quando eu estou pregando para alguém, eu estou iluminando as pessoas. Entendeu? Então Jesus vem dizer: nada que é oculto pode permanecer oculto. Tem que ser manifestado, tem que ser mostrado. Não tenha vergonha do dom que Jesus lhe deu. Você tem um dom. Você pode não ter descoberto ainda, mas você tem. Seja ele qual for. Muitas vezes você se pega na sua casa ali, orando pelas pessoas. Vai orar ali pela sua família, por você. E de repente você se pega orando pelas pessoas. De repente você é uma pessoa que gosta de visitar os doentes. Chegando lá, você impõe as mãos, você fala de Jesus do seu jeitinho simples, mas você fala, você não tem vergonha, né? É um dom. Você está colocando para fora, você está iluminando aquele doente que ali está, né? Então, assim sucessivamente, são muitos os dons que é dado a nós, né? Cada um tem o seu. Ah, Maria, mas eu nunca senti nenhum tipo de dom desse jeito aí. Muitas vezes você tem o dom de ser a dona da sua casa. Você tem o dom de ser a esposa, a mãe dedicada, sábia da sua casa. Que não é fácil administrar uma casa. Não é fácil administrar filhos e maridos. Não é. Não é fácil. Né? Então a gente precisa muito ser sábia para poder administrar essas coisas. É um dom de Deus. É um dom, né? As pregadoras que vivem pelo mundo em missão, dom, né? Os pregadores, os profetas, dom. Os padres, dom. Sentiram no coração o desejo de deixar tudo para trás para seguir a palavra de Deus. É um dom. Mas eles precisam colocar para fora. Eu preciso colocar para fora. Quando que eu descobri o meu dom? Eu nem sonhava que eu poderia chegar tão longe com a palavra de Deus. Né? A minha coisa, o meu dom que eu descobri lá atrás, né, era ministério de música na igreja, no grupo de oração. Entendi a palavra, passei a colocar em prática a palavra de Deus na minha vida, mas jamais eu me via assim, falando sobre a palavra de Deus para ninguém, né? Então aconteceu há 2 anos atrás, eu ter o presente, ter o privilégio de ser vó, né? E ter minha neta. E aí naquele momento que minha neta ficou doente, com 12 dias, precisou ser entubada e tal,
E naquele momento eu prometi a Deus que se Deus me devolvesse ela, nos devolvesse ela, né? Eu iria falar de tudo aquilo que eu vivi durante 20 anos da minha vida. Tava tudo aqui, ou seja, eu peguei a luz, a lâmpada, né, a vela, o candeeiro, seja lá o que for. Eu peguei e escondi debaixo da cama, como diz a palavra, entendeu? Então, tudo estava dentro de mim. Tudo estava dentro de mim. Eu apenas administrava a minha vida com a palavra de Deus, mas eu não colocava para fora. Eu não repassava para as pessoas. Então eu prometi que em todos os dias da minha vida, eu iria falar de Jesus. Eu não saberia como, mas eu iria falar de Jesus para as pessoas. Eu iria falar de tudo aquilo que tinha dentro do meu coração. E aí eu comecei, né? Tive uma ajuda espiritual, sim, em 2020. Tive uma ajuda espiritual para que isso viesse a ser tocado no meu coração, sim. Houve um tempo de oração, houve um tempo de entrega, um tempo de afastamento, aonde eu voltei, e através dessa volta, eis-me aqui, né? Então, essa foi a promessa que eu fiz a Deus, de falar da sua palavra, né? Não prometi voltar a trabalhar dentro da igreja, mas eu estou colocando em manifesto tudo que Ele coloca no meu coração para as pessoas, pelo menos as que chegam aqui e se interessam em meditar comigo, entendeu? Então, eu tomei a decisão de tirar a minha lâmpada, tirar o meu candeeiro, tirar a minha vela debaixo da cama que estava escuro, não estava clareando, ou seja, não estava sendo levado o meu dom, a minha luz que Ele botou em mim para as pessoas, entendeu? É por isso que Ele fala do candeeiro aqui. Não podemos colocar debaixo de uma cama porque ele não vai clarear nada. E ele foi feito para clarear, né? E por último a gente vê ele falar aqui, né? A quem muito é dado, é como se ele dissesse, a quem muito é dado, muito será cobrado, né? Aí ele fala, a quem muito tem, eu darei muito mais. Mas a quem não tem, eu saio tirando até mesmo aquilo que a pessoa pensa que tem ou sonha em ter. Isso aqui não quer dizer bens materiais, é sabedoria. É sabedoria. Quanto mais eu tenho e coloco para fora, quanto mais eu acendo a minha lâmpada e clareio as outras pessoas, Ele vai me dando sabedoria, né? Porque enquanto eu estou aqui, eu estou aos seus pés pedindo sabedoria. Então, eu estou cada dia sabendo, me alimentando da palavra, entendendo, trazendo para a minha vida, repassando. Então, Ele está sempre me dando, sempre me dando. Mas, quando eu não quero saber, quando eu entendo da palavra de Deus, vou à igreja, vou ao grupo de oração, eu estou dando um exemplo da palavra, mas isso é dentro de qualquer dom, o dom da intercessão. Eu sinto na minha casa, como eu falava, eu sinto na minha casa o desejo de orar pela vizinha que está doente. Do nada vem aquele desejo. Eu posso ter o dom da intercessão, né? Então eu posso fazer isso onde quer que eu esteja. Se eu for num hospital visitar uma pessoa, eu posso impor as mãos? Sim. Se eu for batizada, sim. Impor as mãos e orar por aquela pessoa, não ter vergonha. Colocar o meu dom em evidência, mostrar para as pessoas, fazer com que o meu dom, ele toque também o coração das outras pessoas, né? E assim sucessivamente. Assim sucessivamente. Amém? Então hoje a palavra de Deus nos ensina que todos nós temos nossos dons. Você pode até dizer, eu queria saber qual é o meu dom. Eu queria saber. Você só vai saber se você tiver um caminho com Jesus. Se você for a uma igreja. Aí eu digo, se você for só à missa, não.
Você precisa participar de um grupo de oração carismático. É lá que você tem ali o momento do Espírito Santo, você tem aquele momento, né, da oração, de muita oração ali junto com os irmãos, e ali com o tempo, não é no dia que você vai, na primeira, na segunda vez que você vai, não. Você vai ter um tempo e depois desse tempo você vai conseguir sentir no coração o desejo. Jesus pedindo que você trabalhe em tal coisa. Você vai descobrir ou o dom de cantar, você vai dizer, eu estou sentindo uma vontade de cantar, de louvar ali. Então você vai lá no grupo, você diz que está com vontade, né? Muitos vão acolher você. Muitos vão te encaixar ali, né? Então, assim, com todos os dons que você é aquela pessoa que você tem o dom de acolher as pessoas. Todo mundo chega na tua casa, tu é aquela pessoa conselheira, tu é aquela pessoa que chama para conversar, não deixa a pessoa com um problema sozinho. Tu é uma pessoa que talvez tu tenha o dom de acolher as pessoas, né? Então você vai acolher, você vai passar esse desejo para as outras pessoas. As pessoas elas vão te olhar e vai dizer assim, poxa, fulano é uma pessoa tão de Deus que ela conversa com a gente, né? A gente desabafa, ela leva a gente para o caminho do bem, né? Ah, como eu queria ser assim. Então você está passando, você está iluminando aquela pessoa, entendeu? Então é isso que Jesus vem falar hoje sobre isso, sobre os nossos dons, que não podemos guardar para nós. Eu guardei durante muito tempo. Eu acredito que 18, 19 anos eu não sabia que eu poderia colocar para fora esse dom de entender a palavra de Deus, né? Glória a Deus por isso. Eu me sinto realizada quando eu faço a reflexão da palavra. É algo que eu sinto que não sou eu. É algo que eu sinto que o meu eu, ele sai de mim. Porque eu mesma, né, eu mesma não entendo como que eu entendo isso aqui, né? Apesar de saber que é a ajuda do Espírito Santo, mas a gente muitas vezes não entende. Eu não entendo. Então eu acho que é um dos melhores momentos que eu tenho durante o meu dia, é esse, né? Porque é algo assim que eu consigo olhar e dizer, não sou eu que estou falando ali. Porque a gente se conhece, a gente sabe, né? Do nosso limite. Não sou eu. Às vezes você está preocupado, às vezes você se aborreceu, né? Mas naquele momento você é o que Jesus quer. Então isso é dom. E esse dom ele precisa ser iluminado para as outras pessoas. É isso que o Evangelho vem dizer hoje. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.